Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, independentemente do horário que você esteja assistindo. Vamos aqui a mais uma incrível aula com o professor Bruno. Ei! Bem, então aqui, como vocês já podem observar pelo slide, vamos falar sobre divisão celular. Então, começando aqui com uma introduçãozinha, o que seria, o que é a divisão celular? Vamos pegar uma definição aqui, apesar de ser meio óbvio, né, pelo nome. Então, olha só, o que é a definição de divisão celular? Processo pelo qual uma célula mãe pode originar duas ou quatro células filhas. Então, o que é a divisão celular? A divisão celular é um processo por onde uma célula originária, que é chamada célula mãe, ela divide-se formando duas células novas ou quatro células novas, ou seja, uma célula mãe pode formar duas células filhas ou quatro células filhas, dependendo de qual tipo de divisão celular ela está fazendo. Então, existem tipos, professor? Sim, existem tipos de divisão celular nos seres vivos e cada uma delas possui uma finalidade específica, que é o que nós vamos abordar aqui agora. Uma coisa importante é o seguinte: essas células, elas são células novas, células originais. Contudo, em um dos casos, quando uma célula mãe forma duas células filhas, essas células filhas, na verdade, é o quê? Uma é a célula mãe e a outra é a cópia dela, né? Agora, quando são quatro células filhas, não, são quatro células novas, que é o que eu vou abordar em breve. Na verdade, vai ser em breve mesmo. Bem, então ela pode ser classificada de duas formas. Eu posso classificar a divisão celular de duas maneiras diferentes. Ela pode ser equacional, quando ela mantém o mesmo número de cromossomos, ou seja, uma célula diploide, uma célula 2N, forma células diploides, células 2N. Então, numa divisão celular equacional, a célula original forma duas células novas e essas células são exatamente iguais ao número de cromossomos da célula original. Ou seja, uma célula 2N vai formar duas células 2N. Uma célula N vai formar duas células N também. E nós temos um outro tipo que é a reducional. Então, a reducional é quando reduz o número de cromossomos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem as células originais e as células filhas, elas vão ter um número menor de cromossomos, ou seja, elas vão ter metade do número de cromossomos da célula original. Por exemplo, uma célula diploide 2N, ela gera células haploides, células N. Então, uma célula 2N que tem pares de cromossomos, como vocês podem ver aqui, ela vai gerar o quê? Olha só, aqui na setinha do meu mouse, eu tenho aqui a célula 2N, ela vai me formar duas células N, ou seja, duas novas células, e essas células têm metade da carga de cromossomos da célula original. Tá? Então, ela literalmente divide a quantidade de cromossomos entre as duas células filhas, diferentemente da equacional, que as células filhas têm exatamente o mesmo número e a mesma quantidade de cromossomos da célula original. Metendo ficha aqui, antes de nós adentrarmos propriamente dito nas divisões celulares, nós temos que entender um processo conhecido como ciclo celular. Então, vamos definir o que é ciclo celular. É o conjunto de fases que uma célula passa com o intuito de duplicar-se, dando origem a células novas. Então, olha só, as células, elas têm um ciclo, elas têm uma sequência de eventos antes e depois da divisão celular. Então, esse ciclo compreende uma série de etapas e cada uma dessas etapas está diretamente relacionada com uma função que a célula ou as funções que a célula vai estar desempenhando. Então, olha só. Então, aqui nós temos o ciclo. Olha só que bonitinho, né? Já coloquei aqui para a imagem aparecer em forma de círculo, que eu acho muito legal isso aqui. Até esquecido de fazer o barulhinho. Então, e aqui eu tenho etapas. O ciclo celular ele é dividido em duas grandes etapas. A intérfase e a divisão celular propriamente dita. Então, no caso aqui, a mitose. Então, o ciclo celular
ele é dividido em duas grandes etapas. Eu tenho a intérfase, que nós podemos entender que é a etapa quando a célula não está fazendo a divisão celular, e a divisão celular propriamente dita, não é? Que é quando a célula está ali formando células novas. Então, o ciclo celular, em um primeiro momento, ele é dividido nessas duas partes. Agora, quando eu falo em intérfase, a intérfase ela é dividida em outras partes menores. Então, olha só, como eu falei, a etapa em que a célula não está realizando a divisão celular. Então, a célula ela está ali desempenhando outras funções que não seja dividida. Essas funções que a célula desempenha, que nem aqui, ó, olha só, esqueci de novo de fazer o barulhinho. Então, aqui eu já tenho o ciclo celular, aqui com um pouco mais de detalhes em relação à intérfase. Vocês vão ver que eu tenho aqui algumas fases, que é que eu vou explicar elas agora. Então, quais são as fases da intérfase? Ela é dividida em quais fases? A fase G1, a fase S, a fase G2 e aqui a G0. Por que ela tem um asterisco? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, olha só, o que é a fase G1? A fase G1 é a fase onde a célula ela está desempenhando as suas funções normais. Então, a célula está ali agindo normalmente, produzindo as suas proteínas, produzindo as suas secreções, é quando a célula está desempenhando as suas funções metabólicas normais e as suas funções do seu organismo. Então, quando a célula não está fazendo a divisão celular, ela está na fase G1, certo? Depois da fase G1, eu tenho a fase S, que é a fase S vem de inglês, como vocês veem aqui, significa síntese. Então, é a fase de síntese. É quando a célula está produzindo ali o seu DNA. Então, nessa situação, a fase S, que é a fase de síntese, é a fase em que a célula está produzindo uma fita nova de DNA. Então, uma fase bem interessante, que é uma fase de extrema atividade metabólica da célula. Por quê? Porque ela fica ali produzindo uma nova fita de DNA, ela fica fazendo o processo de duplicação. Por isso que a gente chama de fase S, que é síntese, que traduzindo é síntese em português. Além disso, na fase S, não é? Ela também eu tenho o quê? Eu tenho a síntese das histonas. Então, as histonas, né, que é onde o DNA vai se enrolar, elas também são produzidas aí na fase S, além que ocorre também a duplicação dos centríolos. Então, aqui na etapa G2, não é? É onde a célula volta a fazer ali a síntese, mas concentrando no que é mais importante para realizar a divisão celular. E nós temos essa fase G0. O que é a fase G0, professor? E por que ela não está ali no ciclo celular? A fase G0, ela acontece em algumas células, não são todas. Quais células são essas, professor? São células que normalmente não realizam divisão celular. Depois de adultas, ou adultas que a gente fala depois que elas saem de estado embrionário, vamos dizer assim. Um exemplo são os neurônios. Os neurônios, quando eles fazem ali a mitose, eles entram na fase G1, da fase G1 eles vão para a fase G0. Eles não fazem de novo fase S e fase G2, porque os neurônios, eles não realizam divisões celulares. Os neurônios, eles são células que ficam daquele jeito para sempre. Então, eles entram o que a gente chama de fase G0, ou seja, ele fica ali desempenhando as suas funções eternamente, sem realizar divisões celulares de novo. Então, a fase G0 é como se fosse uma fase G1 eterna, vamos dizer assim. É uma fase G1 que ela não acaba, ela não entra de novo na fase S. Então, ela não faz ali síntese, duplicação de DNA e tudo mais. Existe um ponto interessante na intérfase chamado pontos de checagem, que é também conhecido como pontos de controle. Eles acontecem ali no final da fase G1 e fase G2. Então, o que acontece? Quando você tem a duplicação de DNA, a célula não pode se dar o risco de, às vezes, acontecer algum erro. Então, existem esses pontos de checagem. Então, o que é isso? Você tem ali enzimas que percebem, que verificam
se se a divisão celular foi feita da forma adequada ou não. Então, pontos de checagem são enzimas que vão verificar ali para ver se o DNA aconteceu algum erro, se não aconteceu nada. Se não aconteceu erro nenhum, a célula, ela continua ali, entra na fase de síntese, entra na fase de mitose, tranquilo e calmo. Agora, se acontecer algum tipo de erro no final da fase G1 e no final da fase G2, o ponto de checagem, por causa disso, a célula entra em apoptose. E o que é isso, professor? A célula é como se ela cometesse um suicídio, ela se destrói e aí a destruição da célula, ou seja, a célula morre. Vamos falar agora dos tipos de divisão celular. A divisão celular é dividida em dois tipos. Eu tenho dois tipos de divisão. Eu tenho a mitose, como vocês veem aqui a imagem, né? Eu tenho uma bactéria aqui, células do nosso organismo, que ela é o quê? A mitose ela é equacional, ou seja, a mitose ela sempre vai produzir ali células iguais à célula original em questão de número de cromossomos, como eu já falei anteriormente. Ela gera células basais, os seres vivos pluricelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mitose, o processo de mitose, ele acontece nas células basais, ou seja, nas células do nosso corpo, do nosso organismo em si, dos nossos tecidos, tá? Então, a mitose ela vai formar a divisão celular que ocorre no tecido muscular, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido ósseo. Então, as células novas formadas nesses tecidos, elas são produzidas através de mitose. Por que seres pluricelulares, o senhor falou, professor? Porque em seres vivos unicelulares ela é responsável pela reprodução, ou seja, que é chamada de divisão binária ou cisciparidade. Então, bactérias, fungos unicelulares e protozoários e algas unicelulares também, seres unicelulares, eles fazem ali uma mitose para se reproduzir, ou seja, eles formam uma célula nova por um processo muito semelhante ao dos seres vivos pluricelulares. Eles se dividem em dois, né? Claro, a gente vai imaginar que seres vivos unicelulares não fazem uma reprodução parecida com a de nós, seres humanos, em mamíferos, o que seria uma coisa muito estranha. Contudo, eles também se reproduzem, só que a reprodução deles é por mitose. E nós temos a outra que é a meiose. O que é a meiose, professor? A meiose ela é reducional e equacional. Mas como assim reducional e equacional, professor? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, a meiose ela tem ali uma parte reducional e uma parte equacional e ela é responsável por gerar células germinativas, ou seja, os espermatozoides e os óvulos aí são gerados a partir de meiose. Como vocês podem ver aqui a meiose, eu tenho aqui 4 células que são originárias formadas aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre a mitose, não é? Que é como se o cachorro fosse no veterinário, né? Ele vai lá no veterinário e fala: "Ei, mitose". Entenderam? Mitose. Bem, então a mitose é dividida em etapas. Essas etapas são as fases da mitose. A mitose é dividida em 4 fases bem distintas, não é? Bem distintas o seu conceito. Por quê? Porque quando nós olhamos essas fases, você vai falar em questão de observar a célula, elas não são ali tão bem definidas, no sentido de que a célula não faz uma fase, depois que acabou essa ela começa outra, depois que acabou essa outra ela começa ali uma terceira, acabou a terceira começa a quarta. Não, é um processo contínuo, não é? Que ele começa ali e ele só termina depois que a célula já gerou ali 2 células novas. Então, essas etapas elas foram criadas conforme um conjunto de fenômenos que foram observados. Mas a célula não vai cumprindo elas assim pausadamente, ela é um contínuo. Então, quais etapas são? São 4 etapas, não é? Como eu já citei agora há pouco, eu acho, não lembro se eu falei, eu devo ter falado, minha memória não é tão boa para fatos recentes. Então, são 4 etapas.
eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, todas as células que realizam mitose, elas vão desempenhar essas 4 etapas aqui. Então, começando pela prófase, não é? Na prófase, o que acontece? A prófase é a primeira etapa da divisão celular e nela ocorre primeiro a condensação do DNA. Então, o DNA até então disperso, ele começa a se condensar e a formar os cromossomos aqui na prófase. Outra coisa, você tem ali a união das cromátides irmãs. Então, na aula sobre cromossomos e núcleo, eu citei aqui o que é uma cromátide irmã. Então, essas cromátides irmãs, você já tem o DNA aqui todo duplicado, ele se condensa e aí elas se unem. Elas vão ali ser unidas, né? Onde o cinetócoro, ele vai fazer como se fosse uma pequena presilha, um pregadorzinho que vai unir as cromátides irmãs. Você tem ali a formação do fuso mitótico. Então, o que é o fuso mitótico? O fuso mitótico, ele é um cordão de proteína que o centrosomo, né, ele composto pelos centríolos, ele vai produzir para poder participar da divisão celular. Por sinal, o fuso mitótico, ele é extremamente importante para o processo de divisão celular. E você tem a fragmentação da carioteca. A carioteca, né, ali a membrana nuclear, ela se fragmenta, ela se desfaz. Então, na prófase, você tem ali o fim da carioteca. A carioteca deixa de existir. E os nucleolos também. Os nucleolos, não é? Que são aquelas massinhas de DNA presentes dentro do meu núcleo, ele se desfaz ao longo da prófase. Então, a prófase, você tem ali o fim, não é, dos nucleolos. Como vocês podem ver aqui, não é? Carioteca se desfaz, você tem condensação de cromossomos, desaparecimento de nucleolos e formação do fuso mitótico. Então, essas são as características principais que compõem a prófase. Uma coisa interessante é que existe uma fase intermediária chamada prometáfase. Então, o que é a prometáfase? A prometáfase é como se fosse uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase. Nessa fase, ela começa, né, logo quando você tem o final da fragmentação da carioteca, a carioteca já deixa de existir, e o fuso, ele se liga no cinetócoro. Então, o fuso mitótico ali produzido pelos cromossomos, ele começa a se ligar ali no cinetócoro, né? Que são esses, que nem esse grampeadorzinho, esses discos de proteínas que tem nos cromossomos. Então, terminando a prófase, eu tenho o início ali, a prometáfase, o nome já sugere qual é a próxima etapa, que é a metáfase, né? Por isso que é prometáfase, né? Entre a prófase e a metáfase. Na metáfase, acontece o seguinte: eu tenho a formação da placa metafásica. O que é a placa metafásica? Os cromossomos, eles se alinham no equador da célula, tá vendo aí que os cromossomos parecem estar tudo ali em cima do outro? Então, o que acontece? Eles se alinham na região central da célula, que a gente chama de equador da célula. Então, ali no equador da célula, que é essa região central, vocês vão ver aqui um pontinho amarelo passando aqui por cima, eles vão ficar ali alinhados, né, de uma ponta a outra da célula, formando como se fosse realmente um equador. Não tem a linha do equador que fica ali no meio do nosso planeta Terra? Então, assim fica a placa metafásica. Para vocês conseguirem imaginar melhor, imagina um hambúrguer no meio de um pão de hambúrguer. Então, o hambúrguer não fica ali no meio do pão, então a placa metafásica é como se fosse esse hambúrguer, né? Ele fica ali alinhado e os centríolos, não é, ali com o fuso mitótico, eles vão estar nos polos da célula. Então, os polos, ou seja, nas extremidades. Então, você tem ali a placa metafásica no equador da célula, não é? E os centríolos ali nas extremidades da célula, nos polos dela. Logo após a metáfase,
nós temos a anáfase. A anáfase, a palavra ana significa movimento, não é? Por quê? Porque eu vou ter uma movimentação dessas cromátides irmãs. De que forma? Tá vendo aqui que a ideia que está passando dessa imagem aqui foi parte para um lado e parte para o outro? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece na anáfase. Eu tenho a separação das cromátides irmãs. Lembra que eu falei que as cromátides irmãs eram ali cromossomos duplicados, iguais, material genético e tal? Então, quando você tem a anáfase, o fuso mitótico ele começa a tracionar essas cromátides irmãs para as extremidades. Então, ele traciona separando as cromátides irmãs umas das outras e tracionando elas até os polos da célula. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Quando você tem essa separação, a posição que esses cromossomos ocupavam ali na metáfase faz com que eu consiga ter uma distribuição igual desse material genético nos polos. Então, como as duas células estão arrastando um pedaço da metade das cromátides irmãs, que são basicamente cópias uma da outra, isso vai fazer com que, por estar na placa metafásica, a célula ela consiga distribuir igualmente os cromossomos, não é? Para que cada célula tenha exatamente uma das cromátides, ou seja, cada célula tenha exatamente um cromossomo igual ao outro, para depois eles poderem se alinhar e formar os seus pares. Outra coisa, como eu já citei, você tem a migração para os polos da célula, que eu falei, o fuso traciona. Como é mostrado aqui na imagem, não é? As cromátides irmãs, aqui na imagem está como cromossomos irmãos, eles se separam e vão para as extremidades da célula. E por último, nós temos a telófase. A telófase ela é bem interessante, porque ela é ali o final da divisão celular, onde os cromossomos eles já estão nas extremidades. Você pode perceber aqui, olha, que eles formaram de novo uma massa aqui centralizada. Então a telófase ela é o final da divisão celular, ou seja, você tem a chegada dos cromossomos na extremidade da célula, os cromossomos eles já chegaram ali, eles começam a se descondensar, então eles começam a se tornar de novo uma fita de DNA descondensada. Você tem a reconstituição da carioteca e dos nucleolos, né? Então os nucleolos e a carioteca eles são reconstituídos, como vocês podem ver aqui. E eu tenho um processo chamado citocinese. Então o que é essa citocinese? A citocinese ou citodiérese, ela é um processo onde você tem um estrangulamento na região central da célula, como vocês podem perceber aqui na imagem. Ó, vou passar aqui a bolinha amarela para vocês verem, pontinha amarela. Vocês vão perceber aqui o seguinte: você tem um estrangulamento. Então essa célula ela vai começar a se estrangular no meio, ela começa a se estreitar na região central, até que chega um ponto que ela se separa. E aí formam duas novas células. Mas professor, a célula não diminui de tamanho? Não. Uma coisa interessante na mitose é que quando a célula ela vai fazer o processo de divisão, ela começa a aumentar de tamanho. Então a célula ela fica maior, ela aumenta a sua quantidade de organelas, ela duplica basicamente tudo que ela tem ali dentro, para que quando ela chegar na telófase eu tenha duas células completas. Então eu não tenho perda de nenhum tipo de material, a célula não fica com defasagem de organelas. As organelas elas vão aumentando em quantidade também, para que quando ocorra o processo de citocinese, cada uma dessas células novas entre aspas, né? Porque a célula filha ela é igualzinha à célula mãe, tenho ali as mesmas quantidades de organelas e DNA e tudo mais, né? Então, basicamente, a célula consegue fabricar uma cópia de si própria sem que essa célula nova gerada tenha algo em defasagem em relação à célula original. Agora, olha só, aqui é uma coisa interessante. Esse gráfico mostra o seguinte: a quantidade de DNA dentro da célula.
Então, a gente consegue perceber aqui o que eu falei lá no ciclo celular. Na fase G1 você tem ali o desenvolvimento normal da célula. Na fase S, que é quando a célula ela começa a produzir a nova quantidade de DNA, eu já tenho ali DNA suficiente para fazer aqui minhas cromátides irmãs, não é? E essa quantidade de DNA ela se mantém até a metáfase. Quando eu entro na anáfase, que eu tenho a separação dos cromossomos das cromátides irmãs, ela cai e na telófase eu já tenho ali a quantidade normal de DNA dentro da célula. Então, no final da fase S da intérfase, o DNA já tem o dobro da quantidade original, que ele está duplicado. Então, na fase S acontece o que? A duplicação, não é? Que é quando o DNA faz a sua cópia. E quando chega na anáfase, que eu tenho a separação, esse DNA duplicado, ele vai cada um para a sua célula, fazendo com que as células elas voltem ali à sua quantidade original de DNA. E aí, depois da telófase, inicia de novo a intérfase e aí entra na fase G1, a célula volta a desempenhar suas atividades e tal, até que haja necessidade de fazer duplicação e aí entramos novamente na fase S. Existe uma diferença bem interessante. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra a célula vegetal. As células vegetais, as células das plantas, elas também realizam mitoses, todos os seres vivos realizam, contudo elas têm uma diferença. Nas células animais, não é? E também em seres unicelulares, o que acontece? Essa célula aumenta de tamanho e forma duas células novas que têm o mesmo tamanho da célula original. Ou seja, a célula mãe gera duas células filhas exatamente iguais em tudo, inclusive no tamanho. Como nós falamos em vegetais, isso não acontece. Nos vegetais, as células, quando elas fazem ali a divisão celular, por elas estarem aqui presas dentro da parede de lignina aqui, quando ela faz a divisão celular, as células novas, elas continuam presas dentro dessa parede de lignina. Então, forma ali uma lamela média e as células novas, elas têm metade do tamanho da célula original. Isso é uma coisa bem interessante, porque você não tem ali as células filhas, elas não têm o tamanho da célula mãe. As células filhas em vegetais, elas têm metade do tamanho da célula mãe. Agora vamos falar um pouco sobre meiose. A meiose, como eu falei, anteriormente, ela vai gerar ali células germinativas. Nessa situação, quando ela vai originar ali os meus gametas, ela é um processo mais complexo que a mitose, porque ela é dividida em duas etapas. Eu tenho a meiose 1 e a meiose 2. Então, na verdade, a meiose ela é constituída de duas etapas para poder chegar ali nas minhas 4 células germinativas, ou seja, minhas 4 células haploides finais. E, além disso, a meiose 1 e a meiose 2, elas têm ali suas etapas também. Por exemplo, a meiose 1, ela vai ter ali a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a meiose 1, ela é reducional. Lembra que eu citei anteriormente que a meiose ela era reducional e equacional? Isso por quê? Porque ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa, que é a meiose 1, ela é reducional. Já a meiose 2, eu vou ter aqui a prófase 2, a metáfase 2, a telófase 2, e ela eu não lembro se eu falei anáfase 2, devo ter falado. E ela é equacional. Ou seja, na meiose 2, as células filhas vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. Já na meiose 1, ela é reducional. As células filhas elas vão ter metade da quantidade de cromossomos da célula mãe. Né? Porque o cromossomo duplicado, eu entendo as cromátides irmãs aqui, os cromossomos duplicados, cada duplicação, cada xzinho desse daqui, eu não entendo como 2, eu entendo como 1.
Então, aqui eu tenho um cromossomo duplicado e aqui eu tenho outro cromossomo duplicado. Então, a meiose 1 ela é reducional, né? Vamos abordar um pouquinho sobre elas. Então, começando aqui a meiose 1, nessa hora da prófase 1. Prófase 1 ocorre basicamente a mesma coisa que na mitose. E por que eu coloquei basicamente os mesmos fenômenos? Porque a prófase 1 ela acontece as mesmas coisas, só que você tem alguns fenômenos a mais, o que torna ela mais complexa. Em que sentido, professor? Primeiro, a prófase ela é dividida em outras 5 etapas. Essas 5 etapas acontecem uma série de fenômenos que tornam a prófase 1 muito peculiar. Em um primeiro momento, nós temos aqui o leptóteno. O leptóteno é o processo onde acontece a condensação dos cromossomos. Então, nessa situação, ela acontece a condensação ali, normal, da mesma maneira que acontece na prófase. Então, a etapa de condensação dos cromossomos dentro da prófase 1 da meiose a gente chama de leptóteno. No zigóteno é a segunda etapa e acontece ali o pareamento dos cromossomos, que nós chamamos de sinapse. Então, os cromossomos homólogos, não é, dentro da prófase 1, eles vão fazer ali um pareamento. Então, o que acontece? Você tem ali cromátides irmãs e elas vão ficar ali certinha, uma ao lado do outro, né, bonitinho, conforme um parzinho ali de dança de festa junina, naquela parte da dança que ninguém se separa. Então, eles vão ficar ali juntinhos, né, pareando. No paquíteno acontece um fenômeno interessante que é o crossing over, ou permutação. Então, o que é o crossing over? Quando nós temos, no final do zigóteno, eu tenho ali uma parte, um dos braços dos cromossomos, eles começam a se entrelaçar. Então, os cromossomos homólogos, algumas partes dos braços deles começam a se aproximar e a se entrelaçar. Se entrelaçar de que forma, professor? Que eles trocam pedaços, entendeu? Então, crossing over, permutação, os cromossomos eles começam a trocar pedaços de DNA, começam a trocar trechos de DNA uns com os outros. É a mesma coisa que você chegar com o seu colega e vocês trocarem a perna, por exemplo. Você pega a perna dele, ele pega a sua e tá beleza. Então, no paquíteno, eu tenho essa questão do crossing over. Então, eu tenho essa troca de material genético entre os cromossomos. Você tem esse intercâmbio de genes entre os cromossomos homólogos, tá? O que é bem interessante, porque se você for pensar que você é a junção do seu pai e da sua mãe, e você tem ali um cromossomo que veio do seu pai e outro que veio da sua mãe, então você está fazendo uma troca entre pedaços do cromossomo do seu pai e da sua mãe, o que é bem legal, interessante isso daqui. No diplóteno, você tem ali o quiasma. Então, o que é esse quiasma? Você começa o crossing over no paquíteno. No diplóteno, o que é o quiasma? O quiasma é os cromossomos, quando eles vão trocar material genético, ao longo da troca, é como se eles ficassem presos um ao outro. Então, você tem ali aquele momento de troca, aquele momento de mistura. Então, eles ficam ali unidos, né? Eles ficam ali grudados nessas partes que eles estão trocando. Então, essa parte que nós chamamos ali, você tem o quiasma. Ou seja, o quiasma ele faz o quê? Ele evidencia que ocorreu a permutação entre os cromossomos. Então, você tem ali a evidência de que o quiasma fez essa troca aqui. Deu até uma gaguejada agora, por causa que eu tenho uma inflamação de garganta. A garganta vive inflamada, para dizer bem a verdade. E no final, você tem aqui a diacinese, que é a separação do quiasma e o fim da carioteca. Então, quando você tem aqui a diacinese, o quiasma ele acaba, ele se separa e a carioteca ela já se desfez. Então, ali a membrana nuclear ela já não existe mais. Nessa situação de diacinese, nós temos evidência o quê? Que os cromossomos eles já fizeram a permutação. Já acabou o quiasma e um cromossomo
ficou com um pedaço do outro. Um cromossomo ficou com uma parte um do outro. Isso faz com que a meiose seja extremamente importante para a sobrevivência dos seres vivos nessa etapa, principalmente porque esse processo de crossing over que acontece no paquíteno, ele permite com que aquela espécie, no caso nós, seres humanos, os outros seres vivos, tenham variabilidade genética. Então, o fato de nós nascermos diferentes dos nossos pais e vocês nascerem diferentes dos irmãos de vocês se deve a essa troca de material genético. Porque no final, isso é bem interessante, vai me gerar 4 células diferentes. E vocês vão entender o porquê quando eu explicar a meiose 2. Então, esse processo de crossing over, permutação, o que permite a variabilidade genética e faz com que, por exemplo, você não nasça igual ao seu irmão. Você e seu irmão sejam exatamente iguais. Se deve graças a esse processo. Depois da prófase 1, você tem aqui a metáfase 1. Você tem ali o emparelhamento dos cromossomos, mas eles ficam em planos diferentes. Então aqui, ó, nessa imagem dá para perceber bem o que eu falei aqui, ó. A troca de pedaços de cromossomo, apesar de na imagem tá só nesse pedacinho aqui, na parte de baixo, esses cromossomos aqui, eles fazem esse quiasma em várias partes, não em um lugar só. Então, em várias regiões do cromossomo você tem essa permutação. Só que eles ficam em planos diferentes. Ali, na metáfase da mitose, eles ficavam todos alinhados em uma placa metafásica. Aqui não. Eles formam a placa metafásica, fazem emparelhamento, contudo em planos diferentes. Eles ficam de uma forma que, quando chegar na anáfase, que é o que eu vou falar agora, eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Então, olha só. Eles ficam emparelhados que quando na anáfase você vai tracionar os cromossomos, você puxa todo aquele cromossomo duplicado. Você não separa as cromátides irmãs, você puxa a cromátide irmã inteira. O que separa são os cromossomos homólogos, ou seja, aqueles cromossomos que vão fazer o par genético para determinadas características, eles é que são separados. Então você puxa ali a cromátide irmã, ou seja, você puxa os cromossomos duplicados inteiros. Então você tem a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1 e a migração. E eles migram ali para as extremidades da célula. E nós temos a telófase 1, não é? A telófase 1, você tem aqui os cromossomos já estão nos polos, eles continuam condensados, então diferentemente da telófase lá da mitose, aqui ele não se descondensa, ele permanece condensado. E você tem a citocinese. Então, a principal diferença da telófase 1 para a telófase da mitose é que os cromossomos eles não descondensam. E você aqui não tem a formação do núcleo celular. Então, nessa situação, você tem aqui só essa diferença, basicamente. Não é? Que você não tem aqui a reconstituição da carioteca e você não tem o descondensamento dos cromossomos. Contudo, eles ficam no polo, você tem aqui a citocinese, esse estreitamento, formando 2 células novas. Nesse processo aqui, nós percebemos que ela é reducional. Por quê? Você tem em cada uma das células metade do cromossomo original. Você tem ali uma cromátide irmã duplicada. Mesmo pelo fato de ela ter feito o quiasma, como nós conseguimos perceber aqui, ó, pelas coresinhas diferentes, eu continuo tendo aqui apenas metade da carga genética original. Então, eu tenho aqui um processo reducional. Existe uma coisa chamada intercinese. A intercinese é uma pausa, é uma pequena pausa que existe, um intervalo que existe entre a primeira e a segunda parte da meiose, não é? Ou seja, entre a meiose 1 e a meiose 2. Então, é um intervalo bem curto, né, que existe aqui. Então,
Vamos fazer esse intervalo. Após o intervalo, nós iniciamos aqui a meiose 2. A meiose 2 ela é bem interessante pelo sentido de que ela é uma divisão equacional, como eu já falei em outro momento. Contudo, as etapas da meiose 2 elas não são tão diferentes assim em relação à da mitose, não é? O que acontece aqui? Na prófase 1 nós temos novamente a formação do fuso litótico, ele vai para as extremidades. Na metáfase você tem ali a formação da placa metafásica. Na anáfase 2 você tem a separação aqui das cromátides irmãs. Então nessa situação aqui acontece a separação dessas cromátides irmãs, não é? E na telófase 2 você tem todo o processo de citocinese, reconstituição de núcleo. Contudo, também não há descondensação dos cromossomos, não é? E também você não tem nenhum emparelhamento aqui na meiose 2. E logo depois aqui da telófase 2, você tem ali a formação dos gametas e aí eles partem para a fecundação. E por que uma coisa que eu falei durante a aula, é importante retomar agora, a questão de variabilidade genética. Essa figura eu coloquei ali bem no meio da aula para poder explicar. Eu vou colocar aqui o apontador a laser para ficar mais fácil. Observe aqui o seguinte, você tem aqui replicação do DNA, tal, a meiose 1, observe o seguinte, inicialmente nessa célula, você vê aqui, você tem 2 cromossomos, homólogos duplicados, ou seja, 2 cromátides irmãs. Na meiose 1, eu vou ter aqui a cromátide irmã, um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo, duplicado ambos. Cromossomos homólogos duplicados e cromátides irmãs, pessoal, são sinônimos, tá? Então, observem o seguinte, tanto aqui quanto aqui, eles trocaram um pedaço, o efeito quiasmo, o crossing over. Então, na meiose 2, teve o processo normal. Agora, observem aqui. Estão vendo que eu tenho 4 células haploides aqui? Elas têm metade. Observe aqui. Aqui eu tenho par de cromossomo na minha célula original. E aqui, no final, eles não estão em pares. Eles estão sozinhos. Nessa situação, olha só. Cada uma delas é diferente uma da outra. Então, aqui eu tenho uma configuração genética diferente dessa e diferente dessa, não é? Eu tenho uma variedade de genes, diferente de cada uma delas. Logo, observe o seguinte, que o fato de haver a permutação permitiu com que eu tivesse essa variedade. Se isso aqui não acontecesse, esses 2 seriam iguais e esses 2 aqui também seriam iguais. Logo, todo ser vivo que poderia surgir desse cruzamento seria basicamente do mesmo jeito. Agora não. Agora aqui eu não tenho apenas 2 cromossomos, vamos dizer assim, esse todo vermelho, esse todo azul. Não, eu tenho aqui 4 opções. Então, esse pode combinar com esse, com esse com esse, com esse. E aí você tem uma opção maior de variabilidade, fazendo com que as pessoas elas possam gerar filhos diferentes uns dos outros. E isso é bem interessante porque permite com que certas doenças e várias outras situações elas não sejam tão frequentes e que uma característica que possa ser negativa ela não seja disseminada com tanta frequência dentro de uma determinada espécie, no caso nós seres humanos. Então, o principal objetivo da meiose é justamente gerar essa variabilidade genética. Bem, pessoal, é isso que eu falei para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas postem aí. Desculpem algumas gagueiras, alguns engasgos meus e possíveis erros que possam ter passado desapercebidos. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, tirem comigo. Passem álcool em gel na mão, tomem banho e lavem o cabelo. E
Até a próxima! Só um detalhe, confiram os outros vídeos aí do meu canal também. Meu muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!